Se você precisa declarar o Carnê-Leão e deseja saber o quanto de imposto você vai pagar antes mesmo de realizar a declaração, ou se você simplesmente quer aprender a fazer o cálculo do imposto adotado pela Receita Federal, então esse vídeo é para você. Eu sou Hermes Santos do site exceleasy.com.br e nesse vídeo eu vou te mostrar o passo a passo para você aprender a calcular no Excel o imposto que deve ser pago na declaração do Carnê-Leão, criando assim uma espécie de simulador de imposto. Bom, então para começar, observe que eu tenho aqui uma planilha onde basta preencher aqui o valor dos rendimentos, ou seja, o valor que você vai precisar declarar no Carnê-Leão. E a partir disso, a planilha vai retornar aqui o total de deduções que eu declarei aqui nessa segunda tabela, a base de cálculo do imposto, a alíquota que será enquadrada de acordo com a base de cálculo aqui na tabela da Receita Federal, o valor da parcela a deduzir, também de acordo com a tabela, e o quanto de imposto deverá ser pago. Então, para mostrar como é feito esse cálculo, eu tenho aqui esses mesmos dados, porém sem as fórmulas. E aí, a primeira coisa que eu vou precisar fazer é inserir aqui o valor a ser declarado no Carnê-Leão, aqui no campo de rendimentos. Nesse caso aqui, eu vou inserir, por exemplo, R$10.000. Em seguida, eu preciso obter o total das deduções para o abatimento de impostos. E observe que eu criei aqui uma tabela onde será possível listar as despesas que poderão ser deduzidas aqui dos rendimentos. Aqui eu não vou entrar em detalhes. Então, se você tiver dúvidas nessa etapa, eu recomendo que você contate um contador de sua confiança para verificar quais tipos de deduções podem entrar no abatimento do seu imposto. Mas, de maneira geral, você pode deduzir, por exemplo, dependentes, que o valor atualmente é de R$ 189,59 para cada dependente, pensão alimentícia, despesas registradas no livro de caixa, entre outros. Novamente, consulte aí o seu contador para que você possa registrar as deduções corretamente. Bom, então aqui não tem segredo, uma vez que eu registrei aqui as deduções, eu vou inserir aqui a função soma na célula B2 e vou somar aqui toda a coluna dos valores aqui na tabela de deduções. Feito isso, agora eu preciso obter aqui a base de cálculo do imposto. A base de cálculo neste caso será igual o valor do rendimento menos o valor das deduções. Pronto. Agora observe que eu tenho aqui do lado uma tabela da Receita Federal, na qual ela estipula a alíquota do imposto de acordo com o valor da base de cálculo. Então, se esse valor for de até R$ 1.903,98 no mês, então eu vou estar isento de pagar imposto. Se for de R$ 1.903,99 até R$ 2.826,65, então a alíquota será de 7,5%, com dedução de R$ 142,80. Por outro lado, se a base de cálculo for de R$ 2.826,66 até R$ 3.751,5, então a alíquota será de 15%, com dedução de R$ 354,80. Se for de R$ 3.751,6 até R$ 4.664,68, então a alíquota será de 22,5, com a dedução de R$ 636,13, e para valores acima de R$ 4.664,68, a alíquota será de 27,5%, com dedução de R$ 869,36. Lembrando que esses são os valores atualmente adotados pela Receita Federal. Então eu não sei quando você estará vendo este vídeo, mas pode ser que em algum momento esses valores possam ser alterados, ok? Bom, então considerando aqui essa tabela, agora eu preciso que o Excel ele retorne aqui na célula B5 o valor da alíquota de acordo com o valor da base de cálculo. E para fazer isso eu vou utilizar a seguinte fórmula: igual C, abre parênteses. Então, se a base de cálculo ela for menor ou igual a 1.903,98, então o Excel deverá retornar zero. Ponto e vírgula. Caso contrário, C, abre parênteses, insiro aqui a função E. Então, se a base de cálculo ela for maior ou igual a 1.903,99, ponto e vírgula, e se a base de cálculo for menor ou igual a 2.826,65, fecho parênteses uma vez, ponto e vírgula,
Então, o Excel deverá retornar aqui 7,5%. Ponto e vírgula. Caso contrário, se, abre parênteses, insiro aqui a função e. Então, se a base de cálculo for maior ou igual a 2.826,66, ponto e vírgula, e se for menor ou igual a 3.751,5, fecho parênteses uma vez, ponto e vírgula, então o Excel deverá retornar 15%. Ponto e vírgula, caso contrário, se, abro parênteses e insiro aqui a função e, então, se a base de cálculo for maior ou igual a 3.751,6, ponto e vírgula, e se for menor ou igual a 4.664,68, fecho parênteses uma vez, ponto e vírgula, então o Excel deverá retornar 22,5%. Ponto e vírgula. Por fim, se a base de cálculo for maior do que 4.664,68, então o Excel deverá retornar a alíquota de 27,5%. Para finalizar, eu fecho o parênteses 5 vezes e teclo Enter. Pronto, então observe que o Excel ele retornou aqui o valor da alíquota de acordo com a base de cálculo declarada aqui na célula B3, seguindo aqui os critérios da tabela da Receita Federal. Agora, o próximo passo é retornar o valor da parcela a deduzir. Então, para fazer isso é bem simples. Aqui na célula B6, eu vou inserir uma fórmula de PROC-V simples para buscar na tabela o valor percentual da alíquota que está inserida aqui na célula B5. Então a fórmula vai ficar igual PROC-V, abre parênteses, o valor procurado é o percentual da alíquota aqui em B5, ponto e vírgula, a matriz procurada eu vou selecionar aqui apenas a segunda e a terceira coluna da tabela, ponto e vírgula, o número do índice é 2, pois eu quero retornar o valor que está na segunda coluna, ponto e vírgula, e o tipo de correspondência é exata, então eu insiro 0 ou falso. Lembrando que se você ainda não sabe como utilizar a função PROC-V no Excel, então eu recomendo que você confira também o vídeo que eu vou deixar aí nos cards, ok? Bom, então para finalizar aqui basta fechar parênteses e teclar Enter. E pronto, observe que o Excel ele retornou aqui o valor da parcela a deduzir do imposto de acordo com o percentual da alíquota. Eu vou aproveitar aqui para inserir também a função CErro no início aqui da função PROC-V, apenas para evitar erros no caso de não ter inserido aqui nenhum valor na célula B1. Agora, eu vou finalmente calcular aqui o imposto devido de acordo com essas informações já organizadas. Então a fórmula vai ficar igual, abre parênteses uma vez, a base de cálculo, vezes a alíquota, fecho parênteses uma vez, insiro aqui o sinal de subtração e subtraio pela parcela a deduzir. Para finalizar, basta teclar Enter. E pronto, temos aqui o total do imposto que deverá ser pago na declaração do Carnê-Leão. Eu vou aproveitar também e inserir aqui a função CErro para evitar erros na fórmula no caso de eu não ter inserido aqui o valor dos rendimentos ou no caso dele ser menor do que R$ 1.903,98. Então, em caso de erro, a fórmula vai retornar 0. Pronto, então conforme você pode observar, se eu alterar aqui o valor do rendimento, a planilha vai calcular aqui automaticamente a alíquota e vai retornar aqui o valor do imposto a pagar de acordo com a tabela da Receita Federal. Lembrando que se você tiver interesse, eu vou deixar aí na descrição do vídeo um link para você baixar gratuitamente essa planilha para você simular aí o cálculo dos seus impostos no Carnê-Leão e também para você fazer modificações caso você queira, ok? Então essa foi a dica de hoje. Se você gostou, deixe o seu like e se inscreva no canal para continuar conferindo mais dicas de Excel como essa. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima.